Olá, pessoal. Eu sou a professora Zilmar Albuquerque e hoje nós vamos fazer a resolução de algumas questões. Então, vamos dar início. Estão registradas os instantes em que um automóvel passou pelos seus primeiros marcos de uma estrada. Analisando os dados da tabela, é correto afirmar que o automóvel estava se deslocando. Então, aqui nós vamos analisar logo essa tabela. Então, aqui nós temos os marcos e a posição no instante. No marco inicial, no 1, nós temos uma velocidade 0 e um instante 0. Na 2, nós podemos observar que ele está em uma velocidade em 1 km 10 e um instante de 5 minutos. E no instante 3, ele está no quilômetro 20 com 10 minutos, certo? Como nós podemos observar aqui, essa quilometragem e esse instante em minutos, eles não estão variando, eles estão de forma constante, como nós podemos observar aqui. Ele saiu de 10 para 20, então variou só 10. E ele saiu do instante de 5 minutos para 10 minutos, então só variou 10, como se fosse 10 menos 5, que dá 5, e 20 menos 10, que dá 10, certo? Então, está se mantendo constante. Agora, nós vamos ver quantos minutos esse automóvel conseguiu se movimentar, certo? Então, aqui nós temos a velocidade, que ela é a razão entre a distância percorrida pelo carro pelo tempo necessário. Então, aqui nós temos essa fórmula, que é a velocidade igual a distância dividido pelo tempo. Aqui nós vamos pegar a distância final, que foi a de 40 km, e dividir pelo tempo, que o tempo aqui foi 20 minutos. Então, dessa forma, nós vamos ter velocidade igual a 40 dividido por 20, que isso vai ser igual, a velocidade vai ser igual a 2 km por minuto. Então, agora nós vamos analisar e ver qual das alternativas é a correta. Então, nessa primeira, na letra A, ele fala que com uma aceleração constante de 2 km por minuto ao quadrado. Bom, se nós temos uma velocidade que ela não está variando, que ela se mantém constante, então nós não temos uma aceleração, certo? Se nós não temos uma aceleração, essa alternativa ela está errada. A letra B, ele diz que o movimento acelerado com velocidade de 2 km por minuto. Bom, aqui nós podemos observar que essa velocidade ela está correta, como nós encontramos aqui nesse pequeno cálculo que nós fizemos, mas como nós acabamos de ver na alternativa A, esse movimento não é acelerado, ele se mantém constante. Se ele se mantém constante, então nós não temos uma aceleração. A letra C, com velocidade variável de 2 km por minuto. Não tem velocidade variável, não está variando. A letra D, com aceleração variada de 2 km por minuto ao quadrado. Também, como já vimos nas outras alternativas anteriores, nós não temos uma aceleração. Aqui, com uma velocidade constante de 2 km por minuto. Está correto, né? Como nós podemos observar nessa tabela, a quilometragem e a velocidade, ela se mantém constante. Resolver essa nossa segunda questão de hoje da UEP, certo? Então, em sua trajetória, o ônibus interestadual percorreu 60 km em 80 minutos. Após 10 minutos de parada, seguiu viagem por mais 90 km a velocidade média de 60 km por hora. E, por fim, após 13 minutos de parada, percorreu mais 40 km em 30 minutos. A afirmativa verdadeira sobre o movimento do ônibus, do início ao final da viagem, é que ele, alternativa A, ele percorreu uma distância total de 160 km. A B, gastou um tempo total igual ao triplo do tempo gasto no primeiro trecho de viagem. Alternativa C, ele desenvolveu uma velocidade média de 60,2 km por hora. A D, não modificou sua velocidade média em consequência das paradas.
E a última alternativa, a alternativa ele teria desenvolvido uma velocidade média de 57,6 km por hora se não tivesse feito paradas. Então, agora nós vamos analisar todas essas alternativas e fazer os cálculos e ver qual é a alternativa correta. Então, vamos para a letra A. Analisar se ele percorreu essa distância total de 160 km. Então, a distância total aqui foi 60 km no primeiro trecho, como nós podemos observar aqui no enunciado da questão. Depois, ele percorreu mais 90 km no segundo trecho e mais 42 km no último trecho. Então, nós vamos somar todo essa quilometragem, certo? Então, vamos pegar o primeiro momento, que foi de 90 km, mais 60 km, mais 42, certo? Então, ele percorreu 192 km. Então, essa alternativa ela está incorreta, né? Porque ela está perguntando se ele percorreu uma distância de 160 km. Mas, como nós acabamos de ver, ele percorreu mais que isso, certo? Então, essa alternativa ela está incorreta. Aqui é a alternativa B. Perguntou se gastou um tempo total igual ao triplo do tempo gasto no primeiro trecho de viagem. Então, o primeiro trecho foi 80 minutos, com uma parada de 10 minutos, de 90 km a 60 km por hora. Então, aqui nós vamos utilizar essa formulazinha, que é a velocidade igual a distância dividido pelo tempo. Então, aqui nós temos, o tempo ele vai ser igual a velocidade dividido pela distância, certo? Que o tempo é o que nós queremos descobrir. Então, aqui nós vamos pegar o tempo de 60 km dividido por 90 km, dividido pela distância, certo? Então, a velocidade de 60 dividido por 90. Então, isso vai dar aproximadamente 0,67 horas, que convertendo para minutos vai ficar 42 minutos. Então, essa alternativa também está incorreta, é a errada, certo? Agora, vamos ver a alternativa C. Então, ele desenvolveu uma velocidade média de 60,2 km por hora. Na letra A, nós encontramos que a distância total ela foi de 192 km. E na letra B, que foi gasto 175 minutos, ou seja, aproximadamente 2,92 horas. Então, essa alternativa também está incorreta. Porque se nós fizermos aqui os cálculos, nós vamos ver que a velocidade é igual à distância dividido pelo tempo. Então, a velocidade é igual a 192 km, que foi o total, né, a distância total, dividido por 2,92 horas, certo? Então, fazendo essas continhas, nós vamos ter aproximadamente 65,75 km por hora. Então, essa velocidade média, ele desenvolveu uma velocidade maior, né? Então, não foi de 60,2, foi aproximadamente 65,75 km por hora. Então, essa alternativa também está incorreta. Não modificou sua velocidade média em consequência das paradas. Então, se não tivesse as paradas, ele teria gasto um tempo igual a 152 minutos, ou seja, 2,53 horas. Então, vamos ver aqui, fazer uma continha rápida, né? Então, vamos pegar a velocidade igual a distância dividido pelo tempo. Então, a velocidade ela é igual a 192 dividido por 2,53. Isso é aproximadamente 75,89 km por hora. Então, houve sim uma modificação na velocidade média,
porque se não fosse essas paradas, ele teria feito essa trajetória de forma mais rápida, mas não foi o que aconteceu, né? Agora, a letra E. Teria desenvolvido uma velocidade média de 75,9 km se não tivesse feito paradas. Como vimos na letra D, isso vai dar aproximadamente 75,89 km por hora. Então, isso está correto. Então, a alternativa correta é a letra E. Bom, pessoal, então essas foram as nossas questões de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.